Então, mais conteúdo essa semana para vocês. E este conteúdo vamos fazer uma memória do encontro passado. A gente falou do Nigredo, lembra? A gente falou do Nigredo, um momento difícil, mas necessário. E eu quero iniciar lembrando uma frase aqui importante: o Nigredo não é o fim, um fim, né? O Nigredo não é um fim, mas um despertar que revela as verdades ocultas que está dentro de nós. Então é para lembrar tudo isso. E também, como a gente falou, o Nigredo é uma palavra que a alquimia usa para mostrar esse momento escuro da nossa alma. Mas a gente continua com várias nomenclaturas que desvenda tudo isso. E hoje eu quero trabalhar com vocês. Medo não é fraqueza, é sinal. Olha que coisa interessante, medo não é fraqueza, é sinal. O medo costuma ser mal interpretado, né? A gente às vezes tem pessoas que têm medo de tudo, tem medo de grandes questões na vida. Tudo isso tem um porquê também, né? Isso não nada acontece desconectado, que isso que é mais importante. E a alquimia, ela lembra que o medo mostra, olha bem, quero que vocês prestem atenção, ela lembra que o medo mostra onde estrutura ainda é frágil. Então o medo, para nós da alquimia que trabalhamos muito isso, essa conotação, é o lugar ainda que vai mostrar para nós que tem estruturas ainda frágeis, que precisa ser trabalhada. Então, e ele aponta que o que precisa fazer nesse momento, né? E que não é uma presença, não é uma presença de fuga, não é nada, ele aponta. Olha que é bom que você lembra, ele aponta o que precisa de presença, porque a gente precisa ter muita presença. Então ele aponta o que é preciso ter presença. Presença de quê? De não fuga, né? Mas de enfrentar. Então a terapia alquímica trata o medo através da transformação das emoções negativas em positiva. Então esse é o trabalho, esse é todo o processo para que a gente possa sair daquele lugar, daquele estado que a gente falou, né, o escuro da alma, que tem a palavra Nigredo. É possível transformar pensamentos em sentimentos. É possível transformar tudo isso, né? Pensamentos e sentimentos. Tudo isso é possível transformar, né? E essas questões que são negativas, né? Pensamentos, sentimentos que são negativos, é possível transformar, né? Como o medo e a angústia também, né? Eles são algo construtivo e positivo ao mesmo tempo. Quando você olha para ele, quando você tem consciência deles e você começa a querer trabalhar, porque isso significa autoconhecimento. A pessoa começa a se conhecer, ela começa a detectar que é isso que a gente trabalha aqui e na terapia o indivíduo entende a origem do medo. Então ele vai compreender em todo o trabalho que é feito, ela vai compreender a origem do medo, de onde veio, né, como veio, e vai ser iluminado, vai ser trabalhado, vai ser acertado esse espaço que estava meio que escondido e ele só parecia como um reflexo, que é o medo, mas a verdade, porque ele está lá, está escondido. Então isso é muito interessante. Você não pode enfrentar algo desconhecido, você precisa conhecer. Então a alquimia tem essa postura de fazer você conhecer a origem, de você fazer conhecer tudo isso.
precisa considerar o cerco integral, o todo, desde a infância, os ancestrais, tudo que formou isso. Tem que ter, conhecer todo o campo integral da pessoa, né? E aí entra o corpo, a mente, emoções, o espírito, o ambiente, a família. É um campo grande aonde se foi, de uma certa forma, mergulhado em certas situações e que de um modo simples elas manteve escondidas, mas mostrando o seu reflexo. E isso vai deixando nós um pouco fora do eixo. Mas a gente, com esse trabalho, vai usar, né, vai abordar esse medo a partir de diversas manifestações e causa. E aí entra para nós aqui nesse tratamento, nessa fase de pesquisa, de conversa, de escuta, de consciência que a pessoa vai trazendo, entre os florais alquímicos, né? São o principal instrumento da terapia, porque aí a gente entra direto ligado a toda uma constituição do planeta Terra, porque a Gaia traz tudo o que é necessário para que a gente possa estar bem. Se a gente foi convidada a estar aqui nesse planeta, a casa, a mãe que convida, traz o melhor para os filhos. Qual mãe, quando chega um filho, não traz o melhor para o filho, para acolher o filho? E assim é a Mãe Terra. Então, esses florais alquímicos ajudam a esse campo energético. Porque quando a gente fala de floral alquímico, eu não estou falando só de flores. A gente está falando de tudo que a Mãe Terra possui. Desde as plantas de limpeza, as plantas espirituais, mas também os minerais, o diamante, as pedras, o ouro, a prata, tudo isso está presente no floral alquímico, que agora não vou comentar como é feito, até porque não sou eu que fabrico, né? Tem um laboratório especializado para isso, e não é feito de um dia para o outro, e nem de um ano para o outro, é muito mais. Então, a gente trabalha com esses produtos simplesmente espetaculares, né? Espetaculares. Então, quando eu escuto, quando a pessoa escuta, é alquimizada, porque ela escuta, o medo se transforma. Porque assim, na hora que ela está falando, ela está se escutando. E depois ela é alquimizada. Então isso transforma, isso faz a mudança, né? Então isso vai deixando a pessoa com mais segurança. Até porque as flores, os minerais e tudo mais, e tudo isso a gente também vai trabalhando, dependendo de cada pessoa. Não tem nada que possa impedir esse tratamento. É um tratamento que depende só da pessoa ter vontade, né? Quando ela descobre que isso não pertence a ela, quando ela descobre que isso está fazendo mal a ela. Então isso é muito importante, né? E aí vamos fechar esse encontro aqui, né, para você ter essa noção mais clara. Depois, quando você quiser entrar no grupo, vai estar aqui na descrição do vídeo, o grupo que você possa estar entrando e possa ter um acompanhamento, ou até depois algo mais específico, vai depois depender de você. Enquanto isso, você também pode compartilhar, que é uma forma de abundância, levar para as pessoas que você tanto ama, buscar outras pessoas também que queira, seja parente ou amigo, porque a gente também ensina a muitas outras coisas que você vai poder fazer no seu dia a dia sem depender, porque aí você também
acaba sendo um alquimista de você mesma, que é se autocuidar mesmo, né? Então isso que é mais importante, ser independente depois disso tudo. Então vamos fechar com uma frase bem interessante. Coragem não é ausência de medo, é consciência. Vamos repetir juntas, você e eu aí? Coragem não é ausência de medo, é consciência. Então, até o próximo encontro e gratidão infinita, essa primeira semana abençoada de 2026 do mês de fevereiro.